Canal YouTube Eli Correia Oficial. Vou pedir para que você se inscreva. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos, vai depender de você. Então se inscreva no nosso canal, não esquece de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. Eu gostaria muito de convidar a todos que mandem suas cartas. Você manda a sua história, você escreve e manda para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Tô esperando então a sua história, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a água do rio e o túmulo. Apesar de tão estranho, até mesmo inacreditável, a verdade, porém, é o que eu vou contar realmente aconteceu. E não só presenciado por mim, mas também pelo meu marido e pessoas de minha família. Sim, foi naquele dia 2 de agosto, quando eu perdi minha mãe Paula e junto com ela, perdia também minha filha Fábia. As duas morreram afogadas. E este foi um golpe muito, muito duro, cruel demais para que nós aceitássemos. As duas morreram juntas, uma agarrada à outra, uma abraçada à outra. Aconteceu que elas entraram naquele rio, que ali, bem próximo do sítio em que mamãe morava. As duas se divertiam, as duas brincavam, minha mãe e minha filha, a avó e a neta. Ali na água, elas riam, estavam alegres, estavam tão contentes para que de um minuto para outro acontecesse aquilo. Foi Fábia, minha filha, que avançando um pouco mais para dentro do rio, sem saber que ali havia um buraco, porque rios às vezes têm buracos que surpreendem as pessoas. Ela, minha filha, então, naquele buraco se desequilibrou. Ela não esperava por aquilo. Se desequilibrou, se assustou, gritou pela avó para que a avó a segurasse. A minha mãe, apavorada com aquilo, sem saber nadar, ela só ficava na beiradinha do rio, ela tentou então segurar a neta. E foi aí que a tragédia foi consumada. A minha mãe segurando a minha filha, no desespero, puxa pela minha mãe. As duas afundaram juntas, as duas abraçadas. O que era diversão, alegria, transformou-se numa tragédia, em dor, tristeza, luto. Quando os bombeiros chegaram, mergulhadores foram fazer as buscas e bem mais à frente, de onde afundaram, foram encontradas abraçadas. Uma cena terrível, indescritível. Para mim, a perda da mãe e a perda da filha. Lembranças que jamais irão se apagar da minha mente e de ninguém da minha família. As duas foram sepultadas juntas, sim, e tivemos que ficar lá pelas bandas de onde morava minha mãe, na região onde ela morava, tivemos que ficar ali por mais alguns dias, até que os trâmites legais terminassem. Meu marido foi quem tomou a frente de tudo. Tinha muitas coisas para serem resolvidas. Depois que passou a missa de 7º dia, voltamos para São Paulo. Depois da missa de 7º dia. E agora era tentar, esquecer o que passamos. Não esquecer, mas pelo menos, aplacar aquela dor que sentíamos. Esquecer mamãe era impossível. Minha filha, tão linda, tão jovem, era impossível. Mas com a perda das duas, o que fazer? Era sofrer e, na medida do possível, tentar voltar a viver. O que dava forças para mim e para o meu marido a continuar lutando eram nossas 2 outras filhas, gêmeas, que, claro, ficaram também muito abaladas e traumatizadas. Com 1 mês da tragédia, aconteceu de meu marido estar viajando a negócios.
e minhas 2 filhas gêmeas tinham ido fazer lições de escola na casa de uma prima. Eu estava, portanto, sozinha em casa, lendo um livro, sentada na cama, encostada na cabeceira. Era um livro de mensagens que eu lia exatamente para me confortar. Existem muitas mensagens boas, mensagens que te confortam, e eu estava lendo exatamente aquele livro de mensagens. A nossa casa é um sobrado. Os quartos ficam na parte de cima. E nisso a campainha tocou. Eu levantei e da janela olhei para fora a fim de ver quem era. Não havia ninguém. A vizinhança toda calma. Apenas os carros passando pela rua. Então eu pensei que fosse algum moleque que tinha apertado a campainha sem querer, ou alguém que passou por ali e depois correu, sei lá, né? Não sei, que não tinha ninguém, mas que a campainha tocou, tocou. Voltei então para a cama, me acomodei novamente e continuei lendo aquele meu livro de mensagens. A tarde estava um pouco quente, um pouco abafada. Mas, de repente, eu começo a sentir alguns arrepios. Uma coisa estranha. O que será isso? Minha casa estava sem nenhum barulho. Sabe aquele silêncio? De repente, em seguida, algo mais estranho ainda aconteceu. Os meus arrepios começaram a ficar mais fortes. Mas não eram arrepios de frio, porque não estava frio, como eu disse, era uma tarde quente. Era uma coisa que eu estava sentindo, mas não sabia o que. Vinham aquelas ondas de arrepio que eu nem mais consegui ler. Sabe quando você fecha o livro e fica perturbada? Em dado momento eu começo a ouvir choros e gemidos. Vem lá de baixo, vem da sala. Isso me assustou muito. Eu já estava assustada, mas esse choro, esse gemido me assustou demais da conta e eu não tive sequer coragem de me levantar agora. Eu fiquei paralisada. Eu fiquei parada ali na cama, com o livro fechado, sentindo aquelas ondas de arrepio, ouvindo aqueles choros, aqueles gemidos, segurando forte o livro aqui no meu peito, nervosa, sabe? Eu segurei tão forte o livro que se fosse alguma coisa que quebrasse, teria quebrado, teria arrebentado. Não, sinceramente, se fosse uma coisa que quebrasse, estaria quebrado. Mas aqueles gemidos e choros pararam. Só que instantes depois, tudo começou novamente. Aqueles gemidos e choro outra vez. Eu não podia continuar paralisada ali na cama daquele jeito. Eu tinha de fazer alguma coisa. E então resolvi ver o que estava acontecendo. Primeiro a campainha que toca. Eu levanto, olho pela janela, ninguém lá no portão. Agora os arrepios e esses choros e gemidos. Eu desci as escadas, passo a passo. Imagine uma pessoa que vai descendo lentamente, cismada, olhando de um lado, olhando do outro, morrendo de medo. E quando eu chego no primeiro degrau, que é de onde você tem uma visão da sala assim por inteiro, uma visão da sala, eu levo um tremendo susto, mas um susto que, se eu sofresse do coração, eu tinha tido ali um infarte fulminante. O susto foi que no sofá grande da sala estavam ali sentadas a minha mãe Paula e a minha filha Fábia. A primeira reação foi de gritar. Eu quis dar um grito, mas a voz não saiu. A voz não saiu. Depois, voltar para o quarto, subir aquele degrau, voltar para o quarto, eu também não consegui. Eu fiquei paralisada, realmente paralisada, pregada ali. As duas me olhavam fixamente. Apesar de ser minha mãe e minha filha,
Eu confesso que eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu sei, mas é sua mãe, é sua filha, sim, mas eu senti um medo. Foi minha mãe que, sem se mexer, ao lado da minha filha, falou: Beatriz, eu quero que você vá até o rio, aquele em que eu e Fábia afogamos. Quero que você pegue água de lá e leve para nossa sepultura. Faça isso, filha. Faça isso. Eu preciso. Vai lá no rio onde nós morremos. Pegue um balde daquela água e jogue no nosso túmulo. Ela me olhou mais um segundo. A minha filha também me olhou mais um segundo. E eis que a primeira que desaparece é a minha mãe. Em seguida, a minha filha. Minha filha que ficou calada, não falou absolutamente nada. Só me olhou o tempo todo. Eu fiquei ainda por alguns instantes ali parada, sem saber o que fazer, se eu subia, se eu descia. Eu não sabia nem o que pensar. Eu estava assustada, eu estava apavorada. E até que finalmente eu reagi e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. E eu gritei tanto, eu gritei tão alto que chamou a atenção dos vizinhos. As vizinhas, desesperadas, vieram ver o que era aquilo. E elas entraram em casa, eu super nervosa, eu chorando. Eu contei a elas o que tinha acabado de acontecer. As minhas vizinhas nada disseram. Foram lá na cozinha, pegaram água com açúcar, me deram água com açúcar, ficaram um pouco mais comigo. E eu disse a elas que já estava tudo bem. Podiam ir embora, e agradeci por elas ter vindo, mas estava tudo bem. Me desculpem. Então elas foram embora e disseram: qualquer coisa você nos chama. Qualquer coisa você nos chama. Dali a pouco, as gêmeas chegaram da casa da prima. Embora elas percebessem que eu não estava 100%, que eu estava com cara de assustada, eu não comentei nada com elas. Eu disfarcei até onde eu pude para não assustá-las. 3 dias se passaram e o meu marido voltou da viagem. Antes que eu contasse o que tinha acontecido, ele esperou as meninas dormirem, me chamou no quarto e falou: eu não sei como te contar, mas preciso. Embora saiba que você vai sofrer. Lá na pousada onde eu fiquei hospedado, eu fui na janela olhar um pouco lá fora. Estava escuro, noite, e eu levei um choque. De repente eu comecei a sentir uns arrepios e resolvi então fechar a janela. Antes, porém, de fechar, você nem imagina o que aconteceu. Sua mãe e a nossa filha Fábia me apareceram. A dona Paula estava calada, quieta e chorando. Porém, a nossa filha me acenou, embora parecesse triste. Eu confesso que eu tive medo a princípio. Levei um susto. Depois, a dona Paula, ela me acenou e desapareceu. E em seguida a Fábia. As duas desapareceram. Eu fechei a janela abalado, chocado e ao mesmo tempo emocionado. Afinal, a minha filha, minha sogra, a sua mãe, a dona Paula, a nossa filha Fábia. E eu comecei a rezar, e não aguentei e comecei a chorar. Foi uma noite muito difícil para mim.
muito difícil. Eu estava pasma, ouvindo meu marido, contando aquilo até um pouco baixo, para as filhas não ouvirem no quarto delas. Nós estávamos ali fechados dentro do nosso quarto, mas ele falou num tom até mais baixo, e eu falei: escuta então o que eu tenho para te falar. Escuta então. Olha, eu não contei para as crianças para não assustá-las. Eu estava aqui no quarto, lendo este livro de mensagens, e tocaram a campainha. Não era ninguém. Então voltei para a cama, continuei lendo essas mensagens, quando comecei a sentir uns arrepios, e depois ouvir uns choros, uns gemidos. Eu então fui ver o que era. Quando eu desci o primeiro degrau aqui da escada, ali no sofá, as duas estavam ali sentadas no sofá. Minha mãe me pediu que pegasse água do rio e jogasse no túmulo delas. E eu só estava esperando você voltar para ver o que devemos fazer. Na mesma hora, meu marido disse: então, amanhã mesmo, vamos viajar. Vamos lá no sítio e vamos pegar água daquele rio. Se é isso que ela quer, ou que elas querem, vamos fazer isso. E foi o que fizemos. Nem bem terminou a noite, nem bem o dia começou, o dia amanheceu, ainda era meio de madrugada. Nós saímos, e quando chegamos lá, fomos direto para aquele sítio onde mamãe morava. Lugar que eu havia jurado nunca mais colocar os pés. Mas agora era preciso. Quando cheguei, todas as lembranças da tragédia vieram à minha cabeça. Seguimos para o rio, onde elas morreram. Eu fiquei no barranco. Só o meu marido desceu para pegar água com aquele, na verdade, não um balde, mas um galão que levamos. Enchemos aquele galão, porque o galão você fecha e o balde não tinha jeito. Então pegamos um galão daquela água. No que ele se abaixou para pegar a água, eu quase desmaiei. Nas águas, ali, nitidamente, a minha filha, com aquele biquíni que ela usava no dia em que morreu, aquele cabelo comprido, bonito, e a minha mãe ao lado dela, a minha mãe do lado dela. No que ele recolheu a água, a imagem das duas desapareceu. Não foi impressão, não foi, porque familiares que nos acompanharam também testemunharam, eles também viram. Foi um choro só de toda a família. Dali do sítio, fomos direto para o cemitério. E no túmulo das duas, nós todos, eu, meu marido e parentes, nos ajoelhamos e oramos. E enquanto orávamos, eu e meu marido fomos derramando aquela água do rio sobre o túmulo e pedindo pelo descanso daquelas duas almas, a da minha mãe e a da minha filha. Estávamos com alguma expectativa de que algo pudesse acontecer, mas graças a Deus não aconteceu nada. E com aquele restinho de água que sobrou do rio onde elas morreram, nós colocamos no vaso de flores que deixamos ali no túmulo. Voltamos para São Paulo. Muito embora eu tenha cumprido o pedido de minha mãe, eu vivo em sobressalto. Eu não minto.
Eu acho que a qualquer momento eu posso me deparar com elas. Eu sei que é a minha mãe. Alguém me diz assim: mas é a sua mãe, ela não vai fazer mal para você. Eu sei que é minha filha. Ah, mas ela é sua filha, você acha que ela vai fazer algum mal para você? Eu sei, elas não vão me fazer mal, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, puxa, não sei. Mesmo sendo minha mãe, mesmo sendo minha filha, eu não consigo ficar mais em casa sozinha. Nem de dia e muito menos à noite. Nem de dia e muito menos à noite. Quando meu marido viaja, eu vou dormir com as minhas filhas na casa da minha irmã. Eu fiquei muito impressionada com isso. Porque não foi só eu, foi meu marido também. E os nossos familiares lá no sítio viram nitidamente nas águas do rio a imagem das duas, quando o meu marido com o galão retirava aquela água do rio para levar no cemitério, para levar no túmulo. Eu fiquei muito impressionada com tudo isso. Eu confesso que eu fiquei até quase doente. Embora nunca mais tenha acontecido, mas sempre existe em mim aquela cisma de que a qualquer momento eu ouça choros, gemidos, e a qualquer momento as duas podem aparecer para mim. Se bem que todos falam: mas você cumpriu o pedido delas, que era levar água do rio para o túmulo. Você já fez, então elas estão descansando em paz. Eu peço realmente a Deus que elas estejam descansando em paz, porque muito embora sejam elas minha mãe e minha filha, eu sinto medo. Me desculpem, mas eu sinto medo. Mãe, filha, descansem em paz. Essa é a minha história. História que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! A água do rio e o túmulo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.